Olá, aluno, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver umas questões de biologia, né? O EXP Resolve com a professora Milena Maia. E as questões que nós temos aqui, né? Como vocês já sabem, como é já de hábito, eu leio a questão, comento muito além do que a questão está propondo, porque o objetivo aqui não é só a resolução da questão, mas poder também revisar o conteúdo em cada temática de cada questão, né, aqui do EXP. Então, vamos ver do que trata essa questão aqui da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Então, ela diz o seguinte, ó, considere as frases a seguir. Atualmente, ratos norvegicos ocorre em todos os continentes. Na segunda frase, nós temos: as ratazanas de uma cidade vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. E a frase número 3 diz: ó, um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. Do que trata essa questão? Aí o comando diz o seguinte, ó, as frases nas quais se mencionam respectivamente, vamos marcar aqui, ó, um indivíduo, uma espécie e uma população. Gente, essa questão ela está pedindo o que de você, aluno? Está pedindo a parte de conceitos, né? De alguns conceitos biológicos, de alguns conceitos ecológicos. Então, vamos nós aqui revisar aquela partezinha que fala sobre os níveis de organização dos seres vivos. Vocês lembram quais são? Vou colocar aqui, ó. Níveis de organização dos seres vivos. Então, assim, uma questão bem conceitual, bem basiquinha mesmo, certo? Então, gente, nessa parte que fala dos níveis de organização, a gente vai começar com quem? A gente pode começar, por exemplo, com célula, né? O que a gente entende como sendo uma célula? Célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos, né? É uma unidade morfológica e também fisiológica. Um grupo de células semelhantes, né, que desempenham uma função em comum, podem se juntar para compor o quê? Para compor a estrutura de um tecido. Os tecidos, por sua vez, podem se juntar e constituir o quê? Constituir um órgão. Os órgãos, por sua vez, se juntam, né, se reúnem para formar sistemas ou aparelhos. E os sistemas, por sua vez, formam um organismo, que, dentro da nossa questão, organismo aqui, gente, poderia ser entendido como o quê? Como sendo um indivíduo. Tudo bem? E aí, se nós reunirmos, vejam bem, já vou para um patamar um pouquinho mais além. Se a gente reunir organismos ou indivíduos da mesma espécie, a gente está formando um nível de organização chamado de população, tá? Então, o que seria uma população? População é nada mais, nada menos que um conjunto de indivíduos ou conjunto de organismos da mesma espécie, certo? Que vivem em uma mesma região, em um mesmo território, né? Em um certo intervalo de tempo. Se eu juntar, pessoal, né, os indivíduos de várias populações, portanto, de várias espécies diferentes, eu vou estar formando um nível de organização que é chamado de comunidade. Há quem chame a comunidade também de biota, certo? Ou biocenose. Então, o que é uma comunidade? Comunidade é um conjunto de indivíduos
de espécies diferentes ou um conjunto de populações diferentes que vivem em uma mesma região, também, né, em um certo intervalo de tempo, ok? Se eu juntar, pessoal, a biota, ou biocenose, ou comunidade, né, e os fatores ambientais que ocorrem naquela região, eu vou formar um nível chamado de ecossistema, né? Ou também chamado de sistema ecológico. Então, eu posso definir ecossistema de duas maneiras. Ou o produto da interação dos fatores bióticos. O que é que são os fatores bióticos? Os seres vivos. Mais quem? Mais os fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? São os fatores ambientais, né? Os fatores físicos, os fatores químicos do ambiente. Então, o ecossistema pode ser definido como interação dos fatores bióticos e abióticos, ou você pode, né, dizer também que o ecossistema é o produto da interação da biota, ou biocenose, ou comunidade, com quem? Com o ambiente, certo? E se eu juntar todos os ecossistemas que existem no nosso planeta, eu vou estar formando um nível de organização chamado de quê? Biosfera. Então, biosfera compreende o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Há quem defina a biosfera, gente, como sendo qualquer porção do planeta que tenha vida. Pode ser na água salgada, na água doce, na terra, enfim. Beleza? Então, indivíduo aqui a gente entende como sendo organismo. População é isso aqui que eu defini. E o que é espécie? Gente, vou botar aqui nesse cantinho, ó. Espécie, por muito tempo, foi, né, considerada, né, o conceito biológico de espécie, né, é esse aqui, ó. Conjunto de indivíduos semelhantes que podem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, esse é o chamado conceito biológico de espécie. Qual é o problema desse conceito, gente? Vamos ver aqui, ó. Conjunto de indivíduos semelhantes, tá? Beleza. Que podem cruzar. Quando eu falo cruzar, isso dá ideia de quê? Isso dá ideia apenas de reprodução sexuada. Não é verdade? Cruzamento já sabe que é reprodução sexuada. Então, será que para pertencer a uma espécie, que para compor uma espécie, os seres só podem se cruzar? Os seres só podem se reproduzir sexuadamente? E a galera que se reproduz assexuadamente não entra no conceito de espécie, não? E será que necessariamente os descendentes têm que ser férteis? Então, esse conceito aqui abre precedentes para uma série de indagações, certo? Qual seria um conceito mais, digamos assim, tecnicamente correto, gente? Seria esse que eu vou botar aqui, ó. Conjunto de indivíduos, né, semelhantes que apresentam, vejam, intrafertilidade e interesterilidade. Vamos traduzir isso aqui. Interesterilidade significa dizer o quê? Que se eu estiver trabalhando com indivíduos pertencentes a diferentes espécies, normalmente essas diferentes espécies não geram uma descendência fértil ou nem gera descendente. Tudo bem? Então, nós sabemos que existem vários mecanismos, né, de especiação, sobretudo os mecanismos
pré-zigóticos ou pré-copulatórios que evitam que indivíduos de espécies diferentes copulem, cruzem, se reproduzam e gerem descendentes. Tá bom? Ok? Intrafertilidade significa dizer o quê? Que dentro daquele grupo, dentro daquela espécie, a galera se reproduz porque é fértil, né? Vai gerar descendentes férteis. E aí, vejam, quando eu digo intrafertilidade, eu não estou dizendo se o mecanismo é uma reprodução sexuada ou assexuada. Eu não estou, né, reduzindo, restringindo como nesse conceito de cima. Eu abro o leque aqui. Aqui eu estou considerando os dois mecanismos, tanto o mecanismo sexuado quanto o mecanismo assexuado de reprodução. Não esqueçam também que a espécie, dentro de um sistema de classificação taxonômica, ela é considerada o quê? A unidade da classificação, certo? Então, quando a gente vai classificar os seres, né, que passa por aquele reino, filo, classe, ordem, família, gênero, o objetivo é chegar aonde? É chegar na espécie, certo? Tudo bem? Então, vamos ver aqui, dentro da questão, né, dentro de cada frase, qual é o conceito, qual é o termo que se aplica. Então, por exemplo, ó, ratos norvegicos. Pela grafia que está aqui, ó, tá, não sei se vocês percebem, está em itálico, então é um termo que está destacado no texto. Está em latim, a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, né? E uma nomenclatura binomial. Todas essas características que eu estou vendo nesse nome me fazem acreditar que esse aqui é um termo que especifica o quê? Que identifica a espécie. Então, a frase 1 está aqui, ok? As ratazanas de uma cidade. Gente, ele está falando coletivo. Ratazanas são um grupo de indivíduos da mesma espécie. Então, isso vai formar o quê? Isso aqui vai formar uma população. Tudo bem? Então, vai estar aqui, ó. Frase 2. Então, um rato branco, né, obviamente, representaria o quê, gente? Representaria um indivíduo. Então, frase 3. Então, como ele quer respectivamente, nós temos 3, 1, 2. Onde é que a gente está vendo isso? Ó, 3, 1, 2, tá? A gente está vendo aqui na letra D de dado, tá certo? Então, indivíduo, frase 3, espécie, frase 1 e população, frase 2. Beleza?